Salve pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos aqui mais um sábado de manhã para conversarmos sobre o livro de Eclesiastes. Esse livro que a gente tem estudado e hoje estamos no capítulo 8. Olha só quanta coisa. Inclusive aí, ó, agora em cima da cabeça da Carol vai passar aí um linkzinho para você poder ver toda a playlist do Ministério Integre, porque afinal de contas nós estamos agora aqui no livro de Eclesiastes já gravando o capítulo 8. Significa que tem 7 vídeos que já saíram, quentinhos, fresquinhos e bonitinhos para vocês abrirem esse presente e se alegrarem com esse conteúdo especial. E hoje, para falar sobre o capítulo 8, a gente poder pensar junto, discutir sobre que ideias esse capítulo nos ajuda a entender melhor sobre a nossa vida, sobre a realidade daquilo que Deus tem preparado para a gente e como a gente pode aplicar tudo isso para a vida dos jovens. Estão comigo aqui a Carol. Tudo bom contigo, Carol? Tudo certo, gente. Sempre é muito bom estar aqui. Já caminhamos bastante, né? Já tivemos vários conselhos desse professor de sabedoria de vida e hoje tem mais. É isso aí. Carol, nossa comissária de bordo, que pousou aqui no vídeo para poder comentar um pouquinho com a gente. E o nosso querido Matheus, que vai fazer aí o nosso sistema funcionar agora para que a gente entenda o capítulo 8, não é isso, Matheus? Espero que sim. Tudo bem, pessoal? Muito bom estar aqui de novo. Muitos ensinamentos. Vamos para mais um capítulo aí. Só para a gente dar uma relembrada. O livro de Eclesiastes, ele parte de uma perspectiva de que existe um professor nos ensinando. Esse professor é alguém já bastante experimentado na vida, é alguém que ele mesmo vai se chamar, vamos dizer assim, de alguém que não só experimentou, mas que estudou sobre todas as coisas, que teve oportunidades na vida que talvez seja aquela que você esteja aí olhando e falando assim, poxa vida, era essa oportunidade que faltava na minha vida. Na verdade, eu inclusive não tô bem na vida porque eu não tive esse tipo de situação. E ele vai falar sobre riquezas, sobre autoridade, sobre poder, sobre influência. Caramba, assuntos que são assuntos do nosso dia a dia. Tenho certeza que no seu trabalho aí você já ouviu gente reclamando sobre dúvidas e questões por causa de poder, por causa de gente, um querendo passar às vezes a perna no outro, alguém querendo ser mais sabidão que o outro. E o livro de Eclesiastes ele vai mostrar, através desse grande professor que experimentou na sua vida tantas e tantas realidades daquilo que o mundo oferece, e ele chega a uma certa conclusão. E nós estamos aqui nesses capítulos todos, né, do capítulo 1 ao 7, que já foi visto até então, vendo várias dessas realidades, daquilo que envolve relacionamentos, enfim, eu já falei tantos exemplos aqui que é melhor parar, vamos dar continuidade aqui. Mas ele fala sobre tantas dessas questões que agora ele está entrando numa nova realidade. Na verdade, é a continuidade de tudo isso que ele já experimentou, e ele continua agora falando sobre novas coisas, ou dessas importantes questões do nosso dia a dia, como a gente pode aprender. E é interessante que ele começa esse capítulo 8 falando sobre coisas boas, inclusive, vamos dizer assim, até uma certa recompensa na vida que a gente tem. Ele vai dizer que, olha, somente os sábios conseguem explicar as coisas. E quer queira, quer não, todos nós temos essa realidade, né, desde criança. E criança, na verdade, quem já conviveu com criança sabe, porque criança tem aquela fase do porquê. E que ela quer que alguém explique tudo, 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 tudo. Ela quer que explique até o porquê que ela faz a pergunta com o porquê. É uma enxurrada de perguntas. E ele vai dizer: olha, somente os sábios conseguem explicar as coisas. E numa outra versão da mensagem, ele diz: não há nada melhor do que ser sábio e poder interpretar, inclusive, ele vai dizer que o sentido da vida. Ou seja, o sábio ele começa esse capítulo falando pra gente um pouquinho de que buscar sabedoria traz resultados, traz inclusive uma perspectiva, porque afinal de contas, existem aquelas pessoas que tentam explicar as coisas, tentam explicar a vida, mas sem nenhum tipo de base, simplesmente pelo seu, de repente, seu achômetro, ou até mesmo somente pela perspectiva bastante limitada que ela tem, sem ter uma visão mais ampla daquilo que é a realidade
no mundo todo. E talvez a Carol, inclusive, aí, que é a nossa viajante de plantão, afinal de contas, conhece tudo quanto é lugar que você pensar e imaginar, ela pode ter isso. É interessante, porque quando a gente muda, às vezes, de lugar, a gente já começa a ter essa visão diferente. A gente começa a perceber as coisas diferentes, e é interessante que ver a cultura de outros, muitas vezes, ajuda a explicar a nossa mesmo. A forma como a gente tem essa visão. Isso que você está falando é interessante, Edilian, pelo seguinte, um pouquinho depois ele fala assim, ó, o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Ele está falando um pouco sobre posição, né, que se você está dominante ou dominado, em algum momento, né, a gente é chefe, a gente é funcionário, ou em qualquer lugar que você esteja, até quem é dono do próprio negócio, se você está, em qualquer lugar que você esteja, se você tem sabedoria, se você adquire sabedoria, você sabe a hora certa de agir, você sabe o que falar, você sabe quando não falar, você sente o ambiente. Então, sabedoria é primordial. Isso é muito interessante, porque não importa o lugar em que você se encontre, ou o momento da sua vida, ou se você está numa situação muito boa, em que você é o líder ali, ou se você não, se você acabou de entrar em algum lugar, né, acabou de entrar num emprego que você tem que obedecer todo mundo, se você tem o coração sábio, se você tem se você sente as coisas, se você tem a palavra certa na hora certa, você ganha espaço, você ganha confiança das pessoas. E esse é um dos conselhos que esse professor de sabedoria de vida, de sabedoria do dia a dia, está dando pra gente. Então, não importa onde você esteja. Eu sei mais ou menos isso, né? Que eu estou em, às vezes, vários lugares ao mesmo tempo. Estou em cima, estou embaixo, estou em vários estados. Então, não importa onde você está, não importa em que posição você esteja, se você está no meio de muita gente, se está com uma pessoa só. Se você tem um coração sábio, e essa sabedoria, o Eclesiastes ensina pra gente que vem de Deus. Quando a gente pede sabedoria a Deus, Ele dá, né, de maneira abundante. E quando você busca sabedoria, você tem a palavra certa na hora certa, não importa onde você esteja. Não sei se faz sentido. Mateus, já passou por alguma situação assim? Não, eu achei muito legal. Claro, já passei sim. E você estava falando dessa coisa da. Não importa a posição que você estiver, essa sabedoria é sempre algo importante a se buscar e a gente sempre tentar adquirir mais. E no começo da sua fala, você estava falando sobre ser chefe ou funcionário, né? E a gente, naturalmente, todo mundo tem essa posição de, mesmo como o dono do próprio negócio, como você falou, a gente tem que prestar contas para alguém, né? Seja dentro da nossa casa, para um familiar, para um cônjuge, seja para o governo, você vai ter que pagar seus impostos. Então, sempre tem alguém acima de você. E eu acho que essa sua fala, ela vai muito a calhar aí também com esse começo do capítulo 8, onde o nosso professor fala sobre obedecer às autoridades, e isso eu acho que tem muito a ver com a gente reconhecer a nossa pequenez. Então, não importa o quanto sabedoria você tem, você sempre vai ter coisas novas para aprender, né? Cada dia há algo novo para a gente descobrir nesse universo tão gigantesco. E é importante a gente não deixar a sabedoria que a gente já tem, o conhecimento e tudo mais, subir a cabeça e tornarmos pessoas altivas que sempre querem estar numa posição de dominância. Então a gente tem que, esse conselho aí do nosso professor de obedecer às autoridades, que na NVI a gente vê a obediência ao rei, né? O rei na época, as autoridades, hoje, enfim. Eu acho que tem muito a ver com isso da gente reconhecer a nossa pequenez, da gente saber que um dia da caça, outro dia do caçador, então não adianta a gente ficar querendo puxar tapete um dos outros, né? Verdade. É verdade, e tem mais, né? Acho que tudo isso tem a ver com bastante daquilo que envolve a nossa perspectiva como jovens, né? E como o nosso, vamos assim, é lógico que o público, se você não tem, sei lá, 19 anos, você não pode assistir. Não, é para aberto para todo mundo, até porque senão só eu poderia com 19 anos, né? Lógico. Claramente. Mas a gente tem, assim, essa questão de que, por um tempo da nossa vida, parece que obedecer às autoridades é algo extremamente revoltante, e talvez a gente possa até colocar isso, né? Existe aí parece que essa tendência de, não, peraí, eu
as autoridades estão sempre erradas, eu que estou certo de tudo, né? E seja desde quando você está mais ali adolescente, uma das primeiras autoridades que a gente tenta contestar são os próprios pais, né? Eles estão errados, eles estão antiquados, eles estão, sei lá, eles não sabem aquilo que é a vida hoje, ou qualquer coisa desse tipo, quanto também as outras autoridades, né? E conforme a gente vai crescendo, sei lá, hoje em dia a gente percebe uma situação bem complicada com os professores, né? A quantidade de insultos, de rebeliões e de maus tratos àqueles que são mestres e estão querendo literalmente ensinar ali. A gente vê isso tanto no ensino médio, fundamental, coisa assim, como também depois, até mesmo na universidade e tantas coisas nesse sentido. O jovem achando que vai ser na base às vezes, da agressividade que você vai, por exemplo, conquistar o seu espaço de autoridade frente àquele que é a autoridade. O texto aqui fala sobre o rei, mas hoje a gente não tem rei, a gente tem a autoridade policial, a gente tem a autoridade, sei lá, o poder executivo, legislativo, judiciário, a gente tem, enfim, as autoridades que são sobre o nosso país, e a gente percebe que de certa forma, o autor aqui, né, o nosso mestre, ele está tentando falar até sobre um estado de pacificação para a nossa vida. Um estado de, olha, pessoal, segura a onda, né? Você tem um rei, então obedeça. Obedeça para que você não fique ruim, porque, na verdade, ele tem autoridade, ele tem uma autoridade grande. O Novo Testamento mesmo vai falar também sobre a autoridade civil, por exemplo, como aquela que tem a espada, e ela tem uma autoridade, inclusive, que pode trazer um grande mal para a nossa vida, né? Também o texto Guilherme, isso que você está falando, desculpa interromper, mas eu queria só puxar um gancho, que é muito interessante, até dando continuidade, isso vai fazer sentido no restante do capítulo. Sim. Talvez a gente entre, quando a gente é muito novo, a gente entra nesses embates, eu quero fazer acontecer, vou fazer diferente, e ninguém me manda, porque a gente só enxerga um recorte, na verdade, da vida, né? Quando a gente, e durante a vida toda, o que a gente enxerga é um ponto, é um recorte. A gente não tem toda a paisagem, todo o painel descortinado na nossa frente. Então, o que a gente vê é tão pequeno que a gente acha que quer dar conta das coisas, quando, na verdade, a sabedoria ensina pra gente que a gente tem que ter noção do nosso tamanho, isso que o Matheus estava falando também, tem que ter noção da nossa pequenez e de que o que a gente enxerga da vida e do nosso contexto é um recorte. Então... Olha, eu estava pensando exatamente nisso, né? Porque a continuidade do texto que você tinha lido, que foi ali o versículo 6, né? Quando ele diz existe um tempo certo e um modo certo de fazer as coisas, mas o nosso grande problema é o seguinte: quando ele diz, olha, existe o tempo certo e a hora certa para fazer as coisas, e essas coisas terem resultados positivos, o problema que a gente tem em tudo isso é o qual? Ele vai dizer assim, ó, não há, como é que é? É que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há, inclusive, ninguém que possa nos contar essa questão. Por mais que, de repente, eu não sou dessa geração, mas que assistiu ali o De Volta para o Futuro, e aí veio ali o pessoal trazendo até o almanaque para que... Eu ouvi falar. Você ouviu falar? Então, por mais que tenha, e parece que isso sempre causou um certo fascínio, assim, porque afinal de contas, se vem alguém do futuro já me dizendo qual é o número da Mega Sena, é claro que eu vou jogar. mas a gente fica com essa questão. E o grande problema eu tô numa situação hoje, e o que eu quero saber do amanhã não é simplesmente o amanhã, mas o que eu quero saber peraí, o amanhã eu vou estar ainda nessa posição ou eu vou estar nessa aqui, e vai ter gente debaixo de mim? Muitas vezes é isso que tá ligado. E aí eu gosto do jeito que a mensagem traduz, porque ela diz assim, ó, o rei tem a última palavra, quem vai contestá-lo? O que você está fazendo, rei? E aí ele diz assim, ó, é como se o sábio estivesse olhando pra gente e ele diz exatamente assim, ó, cumprir ordens não dói. Eu achei bem interessante a forma como ele coloca pra gente, porque parece que às vezes
causa esse tipo de situação, essa, talvez a gente diria uma dor emocional, afinal de contas, caramba, eu tive que obedecer e foi lá e eu achava que não deveria ser assim, Mexe no ego da gente, né? Mexe no mexe, ego. exatamente. E cara, crucifica o seu ego lá com Jesus. Esse é o nosso ponto, entende? Saiba que ele é o verdadeiro que está controlando, até mesmo aquele que está acima de você, ele também não sabe do dia de amanhã. Esse é o grande ponto que o mestre está querendo nos ensinar. Então, cara, se hoje a sua posição agora é de repente obedecer alguma coisa, obedece tranquilo, vai lá e faz aquilo que tem para fazer. De repente amanhã você vai estar numa posição de estar dando uma ordem. E gente, olha, depois que você chega nessa posição, eu confesso para vocês, tem um certo tipo de problema, porque a gente dá a ordem e quando de repente não é exatamente a ordem certa, cara, que grande problema que a gente tem, porque depois a responsabilidade de ter dado errada tá toda nas nossas costas. Então, assim, aquele que só obedeceu, ele fala assim: não, eu só obedeci, deu errado, mas ó, foi a Carol que mandou, se vai lá contestar com ela. Então, a grande questão é essa. O problema é que, mais uma vez, o mestre está tentando mostrar pra gente que tem pessoas que deixam de viver, sabe? Deixam de aproveitar a vida. Por quê? Porque elas estão tão fantasiadas com o dia de amanhã que daí, quando o dia de amanhã chega, já passou para elas. Já passou o tempo, inclusive, de aproveitar e curtir. Então, a primeira realidade que ele apresenta sobre isso está envolvida com isso, com essa situação de você entender as posições. Né? Existe gente que manda, existe gente que obedece. Infelizmente, essa é a realidade do mundo. E se você está na posição agora de obedecer, obedeça tranquilo, fique tranquilo com isso. Porque a próxima coisa que ele tenta mostrar pra gente, que começa ali a partir dos versículos 9, né? É que é verdade que o mundo ele tem uma situação de pessoas que são boas e pessoas que são ruins, e às vezes da nossa perspectiva seria o quê? Olha, é o seguinte, a Carol, como ela traz aí uns lanchinhos pra gente, ela é boa. Como o Matheus nunca me pagou o lanche, então ele não é bom. Então, assim, eu vou fazer a minha régua de medir quem é bom e quem é ruim. Eu vou fazer a minha forma de identificar e eu vou, inclusive, agora me tornar o juiz daquele que eu acho que não é bom. E isso começa a ser muito complicado, né? Ele vai dizer, E por aí, exemplo, Dileon, mais uma vez diga. você faz um recorte, porque o E Matheus sim, pode não ter pagado nenhum lanche para você, e se ele pagou para mim, aí eu acho o Matheus legal, entendeu? aí ele é Então pior ainda. depende da perspectiva. Aí se ele pagou para você e não para mim, é pior ainda. Aí é mais uma vez eu falo, por exemplo, é o que o texto está falando, que existem pessoas justas que não ganham o que merecem, pessoas injustas, né, pessoas más que a gente acha que deveriam ter uma certa punição e não recebem a punição que a gente acha que deveriam, mas mais uma vez a gente está enxergando a partir de um ponto, né? A gente enxerga um pedacinho, a gente não está enxergando a trajetória toda da vida das pessoas, né? E a gente não sabe o que cada um merece, o que não merece, Deus é quem sabe essas coisas. Uhum. Então, o que eu acho muito interessante que ele continua falando depois é que é melhor você ser bom, é melhor você temer a Deus e ser bom, porque você consegue descansar a cabeça no travesseiro tranquilo. Eu Exato. duvido que uma pessoa malvada consiga ter uma noite tranquila de sono. As pessoas ruins, elas estão sempre olhando por cima do ombro, assim, porque elas estão sempre achando que vão ser pegas na esquina. As pessoas ruins, elas não têm paz. Quem pratica maldade não tem paz. Então, eu acho muito legal isso, que acho que a gente, tadinho, não precisa judiar do Matheus assim, desse jeito, porque às vezes ele paga lanche para outras pessoas, Vou ter né? que pagar o lanche pro Dilê agora. Mas, e é muito o versículo 12, acho, né? Que fala: o ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Né? Então, eu acho, linkando aí o que a Carol estava falando com o que o Dilean comentou antes, é um recorte, o que a gente vê da vida, o que a gente vê do nosso panorama ao nosso redor, por mais que a gente ache que é ampla, ainda assim é um recorte muito pequeno do que é a realidade como um todo. Então, às vezes, eu acho que um pouco, aí agora sim, ligando com o que o Dilean falou, né? Eu acho que um pouco da nossa revolta, às vezes, como jovens, com a sociedade, com as autoridades, seja com o que for, é porque às vezes acho que a gente vê uma coisa que
a gente julga injusto e a gente não vê aquilo sendo punido, a gente vê muitas vezes no jornal muitos crimes acontecendo e as coisas rolando como se não tivessem nenhuma perspectiva de castigo, de punição, e isso gera uma revolta no jovem, né? O jovem fala, poxa, eu quero mudar o mundo, eu quero transformar isso tudo, e eu acho que, por um ponto, um ideal muito bom, só que é a coisa do recorte, né? Você acha que não tem piedade, que existe uma impiedade, uma falta de justiça, um castigo que não vem, mas na verdade tudo isso está sobre o poderio de Deus. Então, no tempo certo, da forma certa, Deus vai agir, Deus vai trazer todas as coisas sobre a justiça dele. Então não adianta a gente ficar com esse olhar, né? E é muito Exato. interessante, Matheus, porque às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente nem arruma o quarto. Então, né, a gente às vezes quer mudar tudo, mas a gente precisa. É muito importante que a gente se concentre naquilo que a gente está fazendo. Então, seja bom, pratique o bem e tenha consciência tranquila para você, né, conseguir dormir à noite em paz. Seja uma pessoa boa, tranquila, sábia. E dos outros, Deus vai dar conta. E esse é o ponto, né? Porque quando eu leio o versículo 11, o Mateus citou o 12, mas o 11 ele diz assim, por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? Aí ele vai dizer, é porque os criminosos não são castigados logo. O que parece é que o mestre está tentando falar pra gente assim, cara, Dilean, Carol, Mateus, você aí que tá nos assistindo, fulano, Beltrano, Zé, sei lá, Joana, cuidado com o seu coração. Porque o que a gente pode acabar cometendo é o seguinte, bom, a gente vê que tem injustiça e que o cara fez a coisa errada e não aconteceu nada, então peraí, por que eu vou pagar o imposto? Peraí, por que o cara foi lá e ele falou aquelas groselhas toda pra mim e eu não vou sentar a mão na orelha dele? Por que eu vi o cara lá que foi lá e se defendeu ou que fez tal coisa e não aconteceu nada com ele? Foi tudo bem. Mais uma vez, eu vou citar uma mensagem aqui porque ela traduz de um jeito bem interessante. Ela diz assim, ó, versículo 11, tá? A sentença contra a maldade demora muito a ser pronunciada. Por isso o povo se acostuma a viver com homicídios. Eu acho interessante essa ideia de o povo acaba se acostumando com aquilo que é errado e aí acaba fazendo o quê? O errado passa a ser o normal e a pessoa acaba não tendo mais o filtro interno pessoal de ela lutar contra aquilo que é maldade. E a lutar contra a maldade não é chegar e seguinte, bom, então já que você foi lá, você jogou aqui uma casca de banana no meu quintal, eu vou jogar uma bananeira inteira na sua, só que sem as bananas, né? Porque senão você vai comer a banana e vai ficar bem. Não, a ideia é exatamente a gente não permitir que a nossa vida se acostume com o errado. Que a gente lute dentro de nós mesmos. E aí a Carol falou, por exemplo, de eu quero mudar o mundo, mas eu não mudo nem sequer meu próprio quarto. Bom, a gente começar a fazer a coisa certa, porque a gente sabe que existe um Deus, porque esse Deus é o Deus que governa todas as coisas, como o Mateus falou, porque todos nós vamos estar diante dele naquele dia, né, no último dia, porque afinal de contas nós vamos prestar contas, não é para o meu vizinho, não é para o meu patrão, e não é para minha esposa, não é, enfim, para o meu marido, eu vou prestar contas diante desse Deus que ele estipulou qual é a régua, que é daquilo que é ser bom e a régua do que é não ser bom. A régua daquilo que envolve eu caminhar nos caminhos dele, buscando ser cada dia mais, agora eu vou chutar lá para o Novo Testamento, né? Ser cada dia mais parecido com Jesus, como Paulo fala lá em Romanos no capítulo 8, ou buscando ser cada dia mais com aquele que cometeu, como a mensagem coloca, buscando ser parecido com aquele que cometeu o homicídio, mas como ninguém falou nada, então eu vou também, né? Lógico, aqui ele tá chutando o pau lá da barraca, né? Jogando tudo lá para cima, mas esse é o perigo. O perigo é você se acostumar. E a gente se acostuma em tudo quanto é coisa, né? Você já chegou, de repente, num trabalho novo, ou na sala de aula nova, e de repente tem alguns costumes meio estranhos, você olha e fala assim, daqui a pouco você tá falando também. Ou até mesmo, até gente, né? Porque às vezes a gente começa amizade com alguém, e essa pessoa veio de outras regiões, a mesma do Brasil, e tem um sotaque. Aí você daqui a pouco tá brincando, daqui a pouco você tá falando as mesmas gírias, daqui a pouco você tá... A gente se acostuma muito fácil com as coisas.
E essa maneira da gente acabar se acostumando com as coisas, lógico, pode ser positiva, porque a gente pode adquirir bons hábitos, mas também pode ser negativa, da gente adquirir ou até mesmo permitir que o nosso coração acabe desbravando áreas da nossa vida, porque o pecado já está lá dentro de nós, e acabe se deixando levar por essa onda de coisas negativas e que corrompem cada vez mais a nossa vida e a sociedade onde nós estamos vivendo. E a nossa ideia aqui é exatamente ser sal e luz, mudar a sociedade através da verdade do Evangelho. Diga, Carol. E isso que você está falando, Leão, é tão legal. E esse ensinamento desse professor de sabedoria de vida mostra um pouco disso. Ele não esconde a realidade da gente. Ele mostra. Ele fala, ó, o que acontece é isso. Então você vai ver ao longo da sua vida, você vai ver diante de você muitas injustiças, você vai ver coisas que você não entende, muitas coisas que não fazem sentido, mas não se deixe contaminar com as coisas ruins. Não deixe que o mal te torne malvado. Talvez essa seja, né, uma das grandes lições desse professor de sabedoria de vida. Saiba constatar as coisas, que vai ter muita coisa diante da gente, da nossa realidade, que a gente não vai entender, que a gente não vai gostar, que a gente vai achar injusto, mas no final das contas, viva um dia de cada vez, não se contamine com esse mal, desfrute daquilo que Deus te deu, porque Deus te deu coisas boas, a vida não é 100% ruim, e as coisas diante dos nossos olhos não são 100% ruins. Existem coisas boas que a gente pode desfrutar, e esse é o segredo da vida do dia a dia. Viva um dia de cada vez, sendo bom, temendo a Deus, e você vai conseguir viver, pelo menos tranquilamente, nos próximos minutos. Bom, é isso aí. Chegando no finalzinho do capítulo 8, o que ele vai dizer é o seguinte, olha, a grande questão é que se você, em vez de desfrutar a vida, você se dedicar como, por exemplo, o sábio, a querer saber todas as coisas e tal, e você achar que através da sua sabedoria você vai trazer justiça ao mundo, você vai trazer igualdade, você vai trazer, enfim, sei lá o que você está pensando que você vai trazer através desses esforços, ele vai dizer assim, ó, toda vez que tentei me tornar sábio, e ele já é o sábio, ele é o mestrão, e ele diz assim, toda vez que tentei me tornar sábio, entender o que acontece nesse mundo, o que eu compreendi é que a gente acaba ficando só acordado dia e noite. Ou seja, a gente só se desgasta e, na verdade, não chega em conclusão nenhuma. E aí ele vai dizer assim, mesmo que a gente fique, assim, acordado dia e noite, full time, a gente nunca vai ser capaz de entender aquilo que Deus está fazendo. Então, qual é a melhor solução? Se entrega nas mãos desse Deus. Porque ele sabe o que faz. A gente pode ter algumas ideias do que pode ser bom e ruim, mas no fundo, como foi falado aqui, as nossas percepções são só o recorte daquilo que a gente tem e que às vezes está bastante equivocado. Não é isso? É isso aí. Eu me lembrei de uma ilustração agora, eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu brincava muito com rolo de papel, resto de rolo de papel, fazendo luneta, assim. E eu acho que essa é mais ou menos a maneira com que a gente enxerga a vida, né? Através dessa lunetinha. E eu acho que o que esse professor de sabedoria está tentando mostrar pra gente tenha consciência disso. Tenha consciência de que o que você enxerga é um pedacinho só. Sim. Então, eu acho que a gente, às vezes, enfia os pés pelas mãos e faz um monte de besteiras na vida porque a gente não tem consciência da nossa fragilidade, da nossa pequenez, do nosso tamaninho, e a gente realmente não deposita em Deus a nossa confiança e que Ele sabe todas as coisas e que a gente sabe só um pedacinho, a gente sabe só o minuto de agora. Então, fiquei com essa lição. E o capítulo ele faz um círculo completo nesse tema, né? Porque ele começa falando sobre a gente se submeter à autoridade, que remete a essa questão, né, da gente reconhecer a nossa fragilidade, que existe alguém superior a nós, existe uma autoridade maior. E ele termina falando, ele passa por toda essa ideia da importância da sabedoria que a Carol comentou, de buscar sabedoria, e ele termina falando sobre isso, de é muito importante você ser sábio, mas por mais sábio que você seja, você nunca vai entender plenamente o que Deus faz, o que Deus está fazendo.
Então, ele de novo, é um chamado para você reconhecer a sua fragilidade, a sua pequenez, que ele já falou lá no começo, né? É isso, a gente lembrar que a gente vê um recorte e nós somos pequenos. Então, a gente precisa submeter a essa graciosidade de Deus. Isso aí. Bom, é isso aí. Carol, Matheus, quer dar aí as suas últimas palavras desse Suas últimas vídeo? palavras. É o fim, é o fim. Fim. Não, gente, ó, continua com a gente, o Eclesiastes ainda não acabou, ainda tem mais lições desse professor de sabedoria. Então, se você não assistiu os outros vídeos, assista os outros, acompanhe os próximos, continue com a gente e até mais. É isso aí. Faço das palavras da Carol a minha. Os próximos capítulos aí vêm recheados de coisas interessantes e acho que a conclusão desse livro, livro de Eclesiastes como um todo, vai ser muito interessante. É isso aí. E aí, o que eu quero convidar você? Amanhã, dia 1º, nós temos a nossa celebração presencial e amanhã começa às 10 horas da manhã. Então, se você, novo horário, hein? Então fica ligado. Amanhã, 10 horas da manhã. E, cara, vai ser uma celebração top. A gente vai ter batismo, a gente vai ter ceia e vamos ter apresentação de crianças. Vai ter um monte de coisa. Então, Vai ter uma vem participar festa. com a gente. Vai ter uma festona. Então vem participar com a gente conhecer a gente dá um abraço, trocar telefones, bater um bom papo, vai ser muito gostoso. E se você não é daqui de São Paulo, continua acompanhando, porque às 9h30 sai a celebração online. Então fica aí para assistir a nossa mensagem, assistir aí, a participar com a gente dos louvores, de tudo aquilo que a gente tem. E continua seguindo a gente nas nossas redes sociais, a gente tem o Instagram principalmente, tem o Instagram da IBNU, tem o Instagram do Integre, e fica ligado, porque o Integre está trazendo novidades aí. Nós tivemos aí há pouco tempo atrás, nós falamos aqui no vídeo, né, no Embarque, foi muito top. Carol e Matheus estiveram também ali junto comigo, e uma galera que foi ali conhecer um pouco mais sobre arqueologia, Bíblia, e que fantástico que foi. E nós vamos ter uma tarde de jogos agora em outubro, e em novembro nós vamos ter uma viagem missionária. Então você fica ligado aí, procura saber um pouquinho, entre em contato com a gente, de repente, para você conhecer mais do Ministério Integre e também participar com a gente. Um grande abraço. Tchau!